Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu quero convidar você que está com a sua Bíblia. Eu acho que nós temos já projetado também aqui, para nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Eu resolvi utilizar a mesma letra da arte que me mandaram ali, não é? Esse será o nosso texto base, e eu prometo, como prometi da outra vez, que vai ter overdose de versículos hoje de novo, tá bem? Então vamos lá. Nosso tema, né? Só lhe deu glória, portanto quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Queridos, vamos, da forma como você está, fechar nossos olhos para nós orarmos ao nosso Deus. Nosso Deus, nós oramos ao Senhor, suplicamos a Tua bênção. Se ao tratarmos da Tua palavra, Senhor, nesta noite, que a glória seja para o Senhor, a honra, o poder, Seu Deus, seja somente para o Senhor. Pedimos que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para compreendermos, Senhor, esta base tão importante da reforma. Nós oramos a Deus. Amém. Queridos, eu creio que quando nós falamos dessas 5 bases da reforma, né, nos cultos anteriores foi falado dos demais textos, ou das demais bases, vamos dizer assim. Esses 5 solas, lembrando que a palavra sola significa somente, né? Então, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus seja a glória. Eu creio que essa frase tão importante utilizada pelos reformadores, ela não poderia ser mais atual do que nos dias que nós vivemos. Então, afirmar que somente a Deus seja a glória, né? E todos os demais, somente o sola, converge para essa frase. Então, por exemplo, somente a fé, ou sola fide, nos ensina que as obras humanas em nada contribuem para a salvação. Mas a glória da salvação, da sua salvação e da minha salvação, ela é somente de Deus. Por outro lado, nós vamos ver que o sola gratia, somente a graça, nos ensina que é só pela graça que nós somos salvos. E novamente, essa graça ela pertence a Deus. O Deus que concede a graça, Ele deve ser glorificado. Está vendo como esses dois já convergiram para esse último ponto, que somente a Deus seja glória? O solo Cristo, somente Cristo, nós vemos também, nos ensina que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Portanto, a glória não pertence a nenhum outro, nem a outra coisa, nem a outra pessoa, nem mesmo as obras, né? Não é pelas obras, mas é pela fé, através do Senhor Jesus. Então, novamente, a glória pertence a Ele. E claro, o sola escritura, que toda a autoridade ela pertence à palavra de Deus, né? Aliás, eu quero fazer aqui uma pequena comparação. Muitas vezes nós dizemos que a palavra de Deus é o Filho ele é a palavra, Jesus é o Verbo vivo. Existem muitas curiosidades na Bíblia com relação a isso. A primeira letra, por exemplo, no Antigo Testamento, quando você lê a primeira palavra em hebraico, a Bereshit, no princípio, a primeira letra seria o Beit, equivalente ao nosso B. E a última letra, lá no livro de Apocalipse, é Amém, né? Amém. No nosso português é M, mas em grego é a letra Ni, que é um N. Se eu junto as duas, o B mais o N, dá a palavra filho, Ben. Será que é por acaso? Claro que não. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que o homem, ele procura glória para si. O homem ele não partilha a glória de Deus, mas ele deveria refletir essa glória de Deus desde o início, desde o tempo da criação. Antes de nós mudarmos o slide, eu quero compartilhar um texto muito interessante aqui no livro de Isaías,
Isaías capítulo 6. Se você puder ligar ou olhar na sua Bíblia ali, nós vemos um fato muito interessante. Isaías, ele tem uma visão e ele vê um culto no céu. Esse culto, ele foi extraordinário. A Bíblia, ela nos diz em Isaías capítulo 6, verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Nesse ano, ele viu o Senhor. A Bíblia diz que nessa visão, no verso 2, os serafins estavam acima do Senhor. E esses seres tinham 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A gente poderia falar muito tempo só desses versos. A Bíblia diz que quando eles clamavam, os umbrais da porta, as laterais da porta do templo se mexeram, eles se moveram. E Isaías, ele diz algo muito interessante, diz assim: ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu vi o Senhor. Eu sou um homem impuro, de impuros lábios. E aí no verso 6, um dos serafins, ele voa, pega uma tenaz, que é uma pinça, pega uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías. Conseguiu imaginar toda essa cena? Vamos conversar um pouquinho sobre essa cena. Primeiro, vamos lembrar que quem era o rei Uzias? Rei Uzias, até certo ponto, foi um bom rei de Israel. A Bíblia chama ele em alguns lugares de Azarias. Porém, ele entra no templo e queima incenso, coisa que ele não poderia fazer. Ele toma uma posição de um sacerdote. A arrogância, a vaidade, a soberba, o orgulho, a altivez encheu seu coração. Quando ele entra no templo para queimar incenso, os sacerdotes o abordam e dizem assim: você está fazendo o que você não poderia fazer. E ele se torna um homem leproso, e ele morre dessa lepra. Então, o primeiro ensino para nós aqui é o seguinte: Uzias, ele é a figura tipo do nosso velho homem. Uzias precisa morrer. Uzias precisa morrer na minha vida. Uzias precisa morrer na vida do pastor. Ele precisa morrer na vida daquele que canta, daquele que toca. Ele precisa realmente morrer, porque só então nós podemos ver e compreender a glória do Senhor. Agora, quando Isaías vê esse culto lá no céu, ele vê esses seres. Está difícil de descrever, serafins. A palavra seraf em hebraico significa aceso, incandescente, alguma coisa que queima. E esses seres cobriam o rosto. Veja, diante da glória do Deus de Israel, havia uma reverência. Não importa quem eu sou, o rosto deles estava coberto. Então havia reverência. Os pés eram cobertos. Não importa de onde vieram, para onde vão. Nós vivemos num tempo em que o ser humano, ele gosta de aparecer. Você sabe quem sou eu? Você sabe com quem você está falando? Você sabe em quantas igrejas eu já cantei? Difícil isso, né? Então o ser humano, ele tem essa ânsia de buscar glória para si, mas a glória pertence a Deus. E a função desses seres era dia e noite dizer santo. Essa palavra que está aqui, santo, ela realmente não é uma perfeita tradução daquilo que a Bíblia diz, porque é kadosh, kadosh, kadosh em hebraico. Seria algo assim, ó: inacessível, inescrutável, insondável, incompreensível, tão santo que você não consegue compreender. Agora, imagine esses seres vendo todos os atos de justiça de Deus, os seus sinais, as suas ordens, o seu eterno poder, a sua majestade, vendo isso dia e noite. Eu não consigo imaginar propósito de existência mais sublime do que esse, de contemplar esse Deus da glória e glorificar o nome dele dia e noite, conhecendo quem ele é. Agora, acontece um fato interessante.
Isaías dizia assim: ai de mim. Um dos serafins, a palavra serafim significa o que mesmo? Incandescente, queimar, aceso, alguma coisa em brasa, fogo. Ele vai até o altar e ele pega a brasa do altar com uma tenaz. Isso me chamou muita atenção. Ele precisava fazer isso? Porque ele era um ser incandescente, aquela brasa estava incandescente. Por que não pegou com a mão? Se é que serafim tem mão. Então a gente vê que aquela brasa do altar era tão santa que nem o serafim, que é um ser incandescente, ousou tocar nela. Tamanha a reverência, o cuidado que esses seres tinham, dando a Deus a glória. Porque aquele altar representava o sacrifício de Jesus, 2000 anos depois, o sangue derramado, aquele pecado perdoado. Então nem o serafim ousava tocar nisso, porque estava dando com isso glória a Deus. Nesse tempo que nós vivemos, veja só que coisa interessante, nós vemos que em toda a história da humanidade, muitas pessoas tentaram tirar a glória de Deus. Veja, Karl Marx, por exemplo, tentou tirar Deus do céu. Um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, ele escreveu: Deus está morto. Charles Darwin, né, o pai da evolução, ele tentou tirar Deus da criação, e cada vez mais a ciência vem provando a existência de Deus. Hoje, nos dias atuais, o maior ateu que existe aí hoje, o Richard Dawkins, ele diz que Deus é um delírio. Então o homem, em todo momento, ele tira isso, né? Esse somente a Deus seja a glória. Muitas vezes a gente olha para esses 5 pontos da reforma protestante e lembramos daquele tempo, 500 e tantos anos atrás. Não, nós estamos vivendo hoje um tempo em que desesperadamente a igreja cristã precisa de reforma. Ela precisa entender que a glória, ela é de Deus. A glória é somente dele. Pode passar o próximo, por favor? Romanos, está ali, Romanos 11, 36, é esse mesmo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Paulo, quando ele escreve esse texto, é impressionante. A Bíblia, no texto anterior que nós lemos, ela nos ensina a dar glória a Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias. Veja, quer comais, quer bebais. Como assim? Eu estava conversando com um jovem ontem, ele falou assim: mas tudo é espiritual? Para tudo tem um verso bíblico? Deus agora está em todas as coisas? A Bíblia diz que sim. Veja, no passado a igreja romana estava dividindo a glória de Deus com ela própria, com imagens, com santos. E o texto que nós já lemos no início do culto, de Isaías 42, 8, ele diz claramente, isso é muito sério: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória eu não darei ao trem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isso é tão relevante para nós. Eu vou comentar uma cena que eu vi recentemente. Isso aqui por isso que eu falei que no início nós precisamos de uma reforma desesperadamente. Um pastor de uma determinada igreja americana chegou para o culto de Ferrari. Eu não tenho nada contra Ferrari, eu gostaria até de ter uma. Uns 5, 6 seguranças cuidando do camarada, e quando ele entrou, tipo um popstar chegando. Uau, chegou o fulano de tal. E pensa na turma vibrando na hora que o homem entrou. Afinal de contas, o culto era para quem? Responda você. A glória era para quem? Então essa palavra, ela é muito, muito séria. Nós vemos uma situação muito interessante em Atos 12, de 21 a 23, onde Herodes, em um dia designado, estava vestido de traje real, assentado no seu trono, dirigiu a palavra ao povo, e era o povo de Israel. Se tem
um povo que conhecia a glória de Deus, os feitos do Senhor, era o povo de Israel. E aí, sabe o que eles falaram? Voz de Deus e não de homem. Por causa do discurso que ele fez. E a Bíblia diz que ele não deu glória a Deus. Ele não deu a glória a Deus. E um anjo o toca e, comido de vermes, ali ele espirra. Porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Veja, a glória de Deus é alguma coisa tão séria. A gente vê Isaías, ele entrou com temor e tremor. Ai de mim, eu vou morrer. O que permitiu ele ficar vivo foi a brasa do altar, o perdão que Deus deu, a graça estendida ali. Nós vemos no Antigo Testamento outro exemplo, né, de Geazi, por exemplo. Naamã toma os presentes, chega até Eliseu para comprar uma cura para si. Veja, se Eliseu aceitasse aqueles presentes, aquela propina, vamos falar assim. Quem curava era Deus. Aliás, quem cura é Deus até hoje. Ele pode operar isso dentro da soberania dele, dentro da vontade dele. Ele não aceitou isso. Ele não aceitou isso. E Geazi foi atrás disso, e o fato é que ele se tornou leproso. Porque ele tomou para si um presente que ele não poderia ter tomado. Então, em toda a história da humanidade, o homem tenta se colocar no centro de tudo. No centro de tudo. Os homens têm o costume de tomar a glória para si. Veja quantas pessoas buscam fama, quantos famosos querem ser reconhecidos. Isso é uma coisa inerente a nós. Nós somos assim. A nossa natureza caída, ela é assim. Calvino, ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele falou isso. Então veja, essa palavra não é para reformar lá atrás. Não, ela é para reformar hoje. O Senhor, ele conhece o nosso coração, sabe nossas motivações. Ele sabe a minha motivação de estar trazendo essa palavra aqui, ou de qualquer outro que a trouxe. Ele sabe a motivação daquele que canta. Ele sabe a motivação daquele que ora. Ele sabe. Agora, a questão é como glorificar a Deus. A gente vê até na Bíblia tentativas frustradas de glorificar a Deus. A primeira tentativa frustrada foi a de Adão, né? Ele se veste de folhas de figueira e Deus não aceita aquilo, não. Não é desse jeito, você não vai se apresentar diante de mim, mas de jeito nenhum. E depois nós vemos que Caim comete o mesmo erro. Ele fez um altar ali. Fico imaginando que altar maravilhoso, né? Abobrinha, couve-flor, né? Laranja. Eram frutos da terra, não sei se era isso. Estou parafraseando aqui, trigo ou cevada, seja lá o que for. E Deus falou assim: não é isso. Não é isso. E Deus aceitou a oferta de Abel. Tem muita discussão em torno disso, mas eu creio que era o que estava no coração. Precisaria haver o sangue derramado. Foi isso que Deus ensinou. E muitas vezes nós perguntamos: como é que nós vamos glorificar a Deus? Primeiro, sendo a luz do mundo, sendo sal da terra. A palavra de Deus diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Vós sois a luz do mundo. Esse texto, eu acho tão interessante, que ele diz assim, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O que é um alqueire? Alqueire é uma medida seca. Poderia ser um cesto ou um vaso. Então, se tinha aquela candeia acesa, do tamanho da mão de um ser humano, uma pequena chama ali. Se você coloca um cesto sobre aquela candeia, você esconde a luz. Se você coloca um vaso, você esconde aquela luz. O que ele está querendo dizer com isso? Se nós limitamos a operação do Espírito Santo, a luz de Deus de brilhar em nós, vamos esconder isso aqui, vamos tampar, porque alqueire é uma medida. Nós não podemos limitar aquilo que Deus quer fazer. Realmente não podemos. E o Senhor diz assim: assim também brilha a vossa luz diante dos homens. É uma maneira de glorificar a Deus.
Mateus 5, de 13 a 16. A luz de Jesus tem que brilhar em nossa vida. Sabe quem vai agradecer por isso? A igreja vai agradecer. Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, a empresa onde você está. Uma forma de glorificar a Deus é dando fruto. Dando fruto. A Bíblia diz que, no livro de Gálatas, o fruto do Espírito, né? Eu acho impressionante aquele fruto do Espírito. Às vezes a gente vê algumas situações das pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo fazendo coisas terríveis, né? Mas uma das partes do fruto é domínio próprio. É interessante isso, né? Amor, paz, bondade e alegria, o domínio próprio. Esse é o caráter de Cristo. E quando nós desenvolvemos isso, Ele é glorificado. Ele é glorificado. A melhor forma de glorificar a Deus é ficar parecido com Ele, edificando o reino dele. Nós vemos um caso muito interessante, Ageu 1:8, quando ele profetiza que o povo suba ao monte, traga madeira, edifique a casa do Senhor. O Senhor é glorificado quando construímos o reino dele. Quando você convida alguém para vir para o culto de oração, quando você ora por alguém. Jesus nos deixou essa ordem de expandir esse reino. Queridos, essa palavra, ela precisa mexer conosco. Esses 5 solas precisam realmente mexer conosco. Às vezes nós olhamos e falamos assim: a igreja precisa de reforma. A reforma começa em mim. Às vezes nós oramos por avivamento, mas o avivamento começa em mim. Em mim. Em nossas ações, em nossas atitudes, em nossa motivação. Essa palavra que nós vimos durante todo esse período, é preciso promover em nós uma reforma interior. E o nosso desejo é que o Senhor nos transforme completamente, né? Nos ensine a fazer aquilo que Ele deseja para glorificar o nome dEle. Amém, queridos? Breve reflexão.